Segurança. E no programa de hoje nós temos um convidado, como sempre, muito especial. Bem, a violência é seguramente o problema que mais aflige e preocupa os brasileiros nos dias atuais. Ela medievaliza as relações humanas, deixa a sociedade aterrorizada e gera uma sensação de impotência diante do crime. E nos últimos tempos, conforme dados que nós temos, tornou-se premente a missão de discutir e implantar medidas capazes de enfrentar esse fenômeno que, infelizmente, nesse cenário de medo e de insegurança, sempre surgem teses arriscadas e precipitadas, como a que joga toda a culpa na escalada da violência em cima da juventude. Nós vamos tratar sobre segurança no nosso Pense Nisso de hoje, e como eu disse, o convidado é muito especial. Ele é Amaury dos Santos. Ele é chefe dos investigadores da Polícia Judiciária do DEINTER 1. E ele vai estar conosco para falarmos dessa segurança que aflige a você e a todos nós. Amaury, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite e estamos muito felizes em ter você aqui no nosso Pense Nisso de hoje. Na verdade, sou eu que agradeço esse espaço, mais um espaço, né? Para a gente poder estar divulgando as boas ações da Polícia Civil no estado de São Paulo, aqui na nossa região metropolitana. E cabe sempre esclarecer, o DEINTER 1 é o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1. E ele é responsável por 39 cidades da região metropolitana, que engloba Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E a gente vem fazendo aqui um trabalho exatamente nesse sentido. Há quantos anos na polícia, Amaury? 31 anos. Começou aqui na região mesmo? Comecei aqui na região. Eu sou da região, comecei na região e nunca saí da região. Eu sempre estive trabalhando nas delegacias de São José dos Campos e também fui chefe da delegacia seccional de Jacareí. E hoje você tem quantos investigadores no seu comando? Olha, nós falamos em termos de funcionários, né? Hoje são mais de 1.000 funcionários na região, sob a responsabilidade do DEINTER 1. A nossa frota também são mais de 500 carros, né? E, enfim, o departamento ele é responsável por administrar todo esse efetivo, né? E é uma responsabilidade grande. As diretrizes de atuação são realizadas por nós, do DEINTER, e nós temos assim, são distribuídos 6 seccionais. Nós temos, por exemplo, Cruzeiro, seccional de Cruzeiro, Jacareí, nós temos Taubaté, Guaratinguetá, São Sebastião e São José dos Campos. Bom, eu já conversei algumas vezes com o Amaury em relação à violência que aflige o Vale do Paraíba, né? E ele contesta, porque a imprensa, não só a imprensa regional, como a imprensa estadual, ela atribui a região metropolitana do Vale do Paraíba como a mais violenta do estado de São Paulo. E esse ranking nós estamos liderando há alguns anos já, aproximadamente 10 anos, o Vale é a região mais violenta do estado de São Paulo, e o Amaury contesta esses índices. Por que, Amaury? Na realidade, eu não contesto os índices, os números, até porque quem divulga é a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O que eu contesto muitas vezes é a comparação. Nós não podemos, eu não entendo que a região metropolitana, pelas dimensões, pela diferença que existe com outras regiões, não dá para você comparar. São grandezas desproporcionais. E você não poderia estabelecer um ranking, por exemplo, dizer que aqui é a região mais violenta, quando, na verdade, outras regiões são menos violentas porque tem menos população. Nós temos aqui um universo de 3,5 milhões de habitantes no Vale do Paraíba, né?
E talvez a região de São José do Rio Preto tenhamos menos, né? Com certeza. Araçatuba, por exemplo, é perto de 800 mil habitantes. Então não dá para você comparar São José dos Campos com a região de Araçatuba. Esse comparativo é injusto e a nossa imprensa divulga que nós somos a mais violenta. Pois é. Mas não explica isso que você Exato. costuma explicar, né? Então ninguém está contestando, e é bom que as pessoas que nos acompanhem saibam disso. A gente não contesta os números, até porque estão aí, e de fato, né, é a realidade. Mas essa comparatividade aí é que eu não concordo. E na realidade, quando eu falo, por exemplo, da região metropolitana, só para vocês terem uma ideia, nós fechamos o ano de 2018 e o que baliza hoje a violência são os homicídios. A região metropolitana fechou 2018 com 13,6 por 100 mil habitantes no índice de homicídio. E nós temos trabalhado, esse ano a gente já vai ter uma redução, e uma redução até considerável, mas ainda assim a gente fica sempre naquela expectativa. Será que vão continuar dizendo que nós somos mais violentos? Com esses 31 anos de experiência, Maurício, quais são as causas dessa epidemia de violência no país e principalmente aqui na nossa região? Pois é, eu sempre, pela experiência que nós temos, a droga, né, que tem causado todos esses problemas. É um fator preponderante. E o nosso foco tem sido o combate ao tráfico de drogas, e no sentido de que a droga sempre leva a outros crimes, né? Por exemplo, homicídio, roubo, furto, enfim. E tudo motivado em razão da droga. E esse tem sido o nosso trabalho, focar as investigações no sentido sempre de estar combatendo o tráfico de droga na região. Eu tenho uns dados aqui de que uma pessoa ela morre a cada 8 minutos no Brasil. E por ano são quase 60 mil homicídios. Mas quais são as causas de toda essa violência? Seria só a droga? Não. Aí você vai também encontrar, hoje, por exemplo, os crimes passionais também, né? E a violência contra a mulher, que aumentou consideravelmente, até por conta de hoje a mulher sentir mais, ela tem mais liberdade de denunciar, e isso também impacta no número da violência, no número de homicídios, inclusive, a violência contra a mulher. E isso a gente também tem trabalhado bastante no sentido de reduzir. E hoje, com as delegacias especializadas, a DDM, por exemplo, Delegacia de Defesa da Mulher, a gente tem feito um trabalho fantástico. Eu vou citar, por exemplo, São José dos Campos. Em São José dos Campos você tem uma série de ações no sentido do combate à violência contra a mulher. Além do que, em São José dos Campos, nós fechamos o ano de 2018 com um índice de 5,5% por 100 mil habitantes. Nós ganhamos de capitais, como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Espírito Santo, São José, por exemplo. Agora eu estou falando de São José dos Campos. E por que São José dos Campos tem um índice tão, para a gente dizer, baixo? Porque, na realidade, houve um investimento muito grande aqui em segurança. E você consegue reduzir o índice de criminalidade. Aliás, todos os índices. E isso é importante, é um fator preponderante na redução. E essas mortes que ocorrem em nossa cidade, seria mais nas regiões onde são tomadas pelo tráfico? Sim. Por exemplo, nós temos casos pontuais, né? Eu sempre falo assim, a maioria das mortes são em decorrência de brigas, de desentendimento
em relação ao tráfico. Mas, na realidade, também tem alguns casos que a gente fica assim, imaginando, né? É um ser humano. Né? O ser humano, às vezes, uma briga, um desentendimento qualquer, acaba virando homicídio. E você não tem como evitar. Então, nós temos muitas mortes por roubo aqui na nossa região? Não. Nesse caso, seria o latrocínio. Nós não temos, não. O índice de latrocínio aqui, inclusive, é bem baixo. Bom, você citou aí o caso do DDM, né, Delegacia da Mulher, que tem feito um trabalho muito importante aqui na nossa região, né? O número de violência contra a mulher é tão alto assim? Ou foi tão alto assim, amor? Ele já esteve mais alto. Hoje, graças a Deus, tem diminuído. Mas, é aquilo que eu falo, é cultural, né? Eu falo sempre isso, que há uma disputa aí por um homem em relação à mulher. E essa violência, ela está enraizada, né? na cultura da sociedade. E eu acho que aqui em São José dos Campos, principalmente hoje, nós temos, só para vocês terem uma ideia, a patrulha Maria da Penha. Quando uma mulher vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência de agressão, ali ela já vai sendo monitorada e vai sendo acompanhada. Então é feito um trabalho social e eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que é você acompanhar, monitorar, conversar, discutir e procurar sempre estar acompanhando esses casos para não deixar chegar nesse grau de violência que seria o homicídio. Bom, eu tenho outro dado aqui que também é muito importante sobre a desigualdade social. Né? Racial, mas social. Porque a maior parte das vítimas da violência são negras e pobres. Seria isso? Olha, eu já ouvi, lógico que a gente acompanha esse tipo de informação e realmente acontece mesmo. Só que, é aquilo que eu falo, talvez seja por conta do envolvimento dessa característica em relação aos crimes. Mas não podemos também só afirmar que é isso, né? Que é negro, porque na verdade, a violência hoje está generalizada, então ela atinge qualquer tipo de pessoas em qualquer lugar, né? No Brasil e no mundo, não é só aqui. Olha, em grande parte desses mortos, né, são resultado de brigas, de gangues, facções, principalmente nas regiões mais periféricas, né? Esse número de mortes, eles são somados naqueles latrocínios normais, ou homicídios normais? São somados nos homicídios normais. Porém, eu vou te dar um dado interessante, por exemplo. Nós tivemos agora, de janeiro a julho, nós tivemos um índice de homicídio aqui na nossa região menor que no ano de 2018. E às vezes eu tenho ido conversar em rádio, televisão, e eu falo, por que houve uma diminuição? Por causa do trabalho policial. Trabalho ostensivo preventivo, que é feito pela Polícia Militar, e o trabalho investigativo, que é feito pela Polícia Civil. O índice nosso de prisões aumentou, e você tira também da rua pessoas que estão em débito com a justiça. Isso também faz com que haja uma redução. E outra coisa, nós temos aqui em São José dos Campos um índice de esclarecimento de homicídio na casa dos 92%. Ou seja, a pessoa que comete o crime, ela é descoberta, é feita uma investigação, é esclarecido o caso e o autor é preso. E isso também faz com que haja uma redução no índice de homicídio. Nós tratamos no primeiro bloco sobre mortes, a violência, e ele citou no primeiro bloco sobre a violência contra a mulher, o femicídio, né? E vamos nesse segundo bloco continuar falando sobre isso, porque parece que
tem um dado aqui, que é o tipo de violência que mais tem sido praticada no país, ô Maurício? Então, e a gente percebe isso até por conta de que, eu sempre falo, é aquela discussão entre quatro paredes, né? E acaba gerando a violência, a agressão e chegando até o caso do feminicídio, que seria o homicídio contra a mulher, né? Mas, infelizmente, como eu disse, está enraizado no país essa cultura do marido que acha que a mulher é posse dele, né? Eu entendo por aí. E a gente precisa baixar um pouco o grau aí de tensão e tentar enxergar as causas. Eu entendo que aqui na nossa região o trabalho tem sido feito pelas delegacias especializadas, que são as DDMs, e também pelo município, tem mostrado que é possível você reduzir muito o número de casos de feminicídio. Ora, conta pra gente como é que é uma ação da Polícia Civil, né? Você deve ter participado de tantas e tantas. Como é que foi aquela ação que você guardou para si, disse, poxa, aqui a minha equipe foi valorosa, como sempre, né? Mas que te marcou pela violência que aconteceu, pelo crime que aconteceu e que você interveio? Olha, nós, ao longo desses anos todos na polícia, nós tivemos várias situações, principalmente aqui em São José dos Campos. Nós tivemos, por exemplo, muita gente vai se lembrar do caso do Gustavo Pissarro, né? Ele teve um surto e acabou matando várias pessoas da família. Inclusive foi em Campinas, matou a avó, não foi? Voltou. Então Você atuou nesse caso também? Também. E agora, recentemente, agora há poucos dias atrás, nós tivemos, por exemplo, o caso Jamile, né? Uma moça de 16 para 17 anos, moradora na região norte, que saiu no sábado, por volta de 10 horas da noite, para ir no fluxo, chamado baile funk, né? E não retornou para casa. E na segunda-feira, isso foi no sábado, dia 12 de agosto, na segunda-feira de manhã, o corpo foi localizado lá na região norte, na estrada do Sertãozinho, e a morte dela foi com requintes de crueldade. Tão logo os policiais da DIG, da Divisão de Homicídios, começaram a investigar o caso, foram levantando, coletando provas e elementos. Hoje, nós já estamos com os 4 suspeitos presos e o caso praticamente esclarecido. Nós só dependemos de laudos periciais. Para você ter uma ideia, nessa semana foi a perícia, o veículo utilizado. Olha só, você que está nos assistindo, a importância de uma cidade que investe em segurança. Nós chegamos no veículo que foi utilizado na prática criminosa. Através de quê? Das câmeras de monitoramento. Esse veículo está apreendido, já foram realizados os exames periciais no carro para verificação de sinais de sangue. E eu já posso até adiantar que já foi constatado sinais de sangue dentro do carro. Agora foram coletados esse material para fazer o exame de DNA. Deve dar positivo em relação a
a vítima. E nesse caso, Amaury, uma pergunta de leigo aqui, houve um homicídio no carro, sangue, o carro foi lavado, e como é que a polícia descobre que realmente ali tinha sangue? Esse é um trabalho da perícia, e, aliás, a nossa perícia hoje aqui no estado de São Paulo, ela está num estágio super avançado. É feito através de luminol, é aplicado luminol, e eu tenho até, inclusive, depois eu vou deixar com vocês, as imagens desse exame que foi feito, e é feito só à noite, no ambiente escuro, e quando você aplica esse produto, no caso aí, brilhou igual um vagalume, né? Você já percebe ali no ato que naquele veículo tinha sinais de sangue. Então é um trabalho pericial. Agora, isso aí é formalizado, feito um laudo, dizendo, olha, esse sangue é da vítima. Portanto, é mais uma prova material. E, aliás, uma prova incontestável. Até mesmo o rastreamento através das câmeras também serve de prova material. Então, esse conjunto probatório é levado ao Poder Judiciário e é incumbido, então, de dar prosseguimento no caso. A Polícia Civil, para descobrir um bandido, um acusado, né, um criminoso, ela precisa ser violenta? De jeito nenhum. Não. Eu estou há 31 anos na polícia. Na realidade, hoje não há nunca houve e não há necessidade disso. Nós temos que trabalhar com inteligência. Porque, na realidade, o que acontece? Se a pessoa, o autor, for na delegacia e prestar o depoimento dele negando, ainda que ele negue, para mim não faz a menor diferença, porque o que vai realmente comprovar a autoria é o conjunto probatório. E aí, nesse caso, não há como escapar. Pode até dizer que não fez, que não praticou, que não cometeu o crime, mas o que determina, no caso, a comprovação do fato é o conjunto probatório. Então, não há porquê você usar de violência, de prática de tortura ou qualquer outro tipo de método para tirar uma verdade de uma pessoa, porque na realidade nós temos hoje a inteligência. E é com isso que a polícia trabalha. Nós temos muitos condenados circulando pelas ruas, amor? Hoje não. Nós já tivemos. Hoje não. Hoje nós trabalhamos. Para vocês terem uma ideia, ontem nós fizemos uma atuação de campo em toda a região metropolitana. Nessa atuação, que é feita uma vez por mês, é mensal, e a gente, através de um planejamento, a gente escolhe um dia alternado, e foram presas 135 pessoas. Foram apreendidos armas, drogas, flagrantes foram realizados, e a maioria dessas 135 pessoas eram pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto por cumprir. E nós hoje já temos trabalhado só com os mandados do mês, aqueles que são expedidos dentro do mês. Então não fica para trás, a não ser aqueles que você realmente não encontra. E essas pessoas são levadas ao presídio do Putim? Não. Aí é o seguinte, nós temos hoje, por exemplo, aqui em São José dos Campos, é uma área que é da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos um CDP de São José dos Campos, é o Centro de Detenção Provisória. É só para preso provisório. No caso, é prisão temporária, prisão preventiva. Condenados, eles ficam no aguardo nas cadeias do município, aguardando uma vaga no sistema penitenciário. E hoje eu
não saberia precisar para você, até porque não é da nossa secretaria, o quantos indivíduos hoje estão presos, por exemplo, no CDP do Putin. Mas aqui no Vale, nós temos, por exemplo, outras unidades prisionais que comportam presos condenados. Por exemplo, nós temos em Taubaté, nós temos em Potim, né, que são unidades que comportam presos realmente já condenados, com sentenças com condenação de transitar de julgado. E o presídio de Potim, ele é bem democrático, né? Porque ele aceita tanto anônimos como famosos, né? Também. Não, aí é Taubaté. Taubaté, Tremembé, Taubaté, né? Taubaté. Ali tem famosos também, sim, né? tem vários, né? Agora, existe muita violência aí no cadeião do CDP de São José? Não. Hoje, graças a Deus, a gente pouco se ouve falar de algum tipo de violência, até porque a segurança é muito rígida, né? E isso faz com que você acabe tranquilizando também a população. Conversando hoje sobre segurança com o chefe dos investigadores da Polícia Judiciária DEINTER 1, DEINTER Delegacia do Interior, em São José dos Campos, que gerencia todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E o nosso entrevistado é o Mauri dos Santos, que já falou sobre femicídio, já falou sobre o aumento da violência, mostrou dados até que a violência no Vale do Paraíba está diminuindo, diferentemente do que tem sido mostrado pela mídia aí, que aumenta a cada dia mais. Mauri, como é que é o apoio político para as nossas delegacias, para o DEINTER, para a Polícia Civil? Porque recentemente nós tivemos uma notícia de que o presidente Prudente recebeu 10 policiais civis, investigadores, presidente Prudente. E o Vale do Paraíba recebeu 10 investigadores do ex-governo, governador do estado. Como você disse a princípio, nós temos 3,5 milhões de habitantes nessa região. E o presidente Prudente não chega a 400 mil. Por que essa diferenciação? É força política? Não, aliás, na verdade é necessidade mesmo, né? Por exemplo, o Vale do Paraíba, nos últimos concursos, tem sido até privilegiado com mais policiais. Nós temos já concurso em andamento, e existe uma promessa do nosso governador que irá mandar mais policiais aqui para a região do Vale do Paraíba. Então, eu acho que nós temos excelentes representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, inclusive, só para você ter uma ideia, conseguindo, através de emendas parlamentares, trazer recursos para a polícia da nossa região. E esses recursos são utilizados na reforma de prédios, de delegacias, na aquisição de novas viaturas, de equipamentos. Então, a nossa representatividade aqui é muito boa. Eu poderia até citar nomes, eu não vou citar, mas poderia citar, por exemplo, o nome dos deputados daqui da nossa região, que têm trabalhado muito pela nossa região. Então, eu falo assim, poderíamos ter mais deputados, porque a nossa região aqui, sim, não é verdade? Teria mais peso, né? Com certeza. Peso político, né? Com certeza, porque eu acho que pela população que nós temos hoje, só para você fala em 3,5 milhões, né? A estatística fala em termos de população fixa na região metropolitana em 2,8 milhões. Mas mês, aqui, as pessoas que movimentam aqui na nossa região são mais de 5 milhões. São mais de 50 milhões por ano. Nós temos, por exemplo, como eu falei, característica da nossa região. Nós temos, por exemplo, uma avenida chamada Presidente Dutra. Pois é. Nós temos, por exemplo, aqui o circuito religioso, que daqui a pouquinho já vai estar funcionando a todo vapor aí, e 12 de outubro está aí. Tá? Nós temos o Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão. Nós somos o único DEINTER também
que tem praia, né? Por exemplo, cada período a gente foca numa situação. Ou seja, nós tivemos lá no começo do ano Operação Verão, nós tivemos agora, acabou de encerrar, a Operação Inverno, e agora vamos ter o circuito religioso, que o trânsito de romeiro nessa região é muito grande e exige da polícia um trabalho planejado também. Então, isso que o Mauri está dizendo o que ele colocou aqui em números. Nós somos um estado dentro do estado de São Paulo, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Agora, o que é inconcebível, Mauri, é que nós temos nesse estado chamado Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, nós temos 2 deputados estaduais. Nós temos um deputado federal. É muito pouco para uma região tão imensa como esta, né? Com tanta gente. Por quê? Pense nisso, você que está nos acompanhando. Quando nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, sempre aparecem os paraquedistas, né? E muitos formadores de opinião da nossa cidade, da nossa região, de cidades aqui da nossa região, trabalham para paraquedistas. E esses paraquedistas levam dezenas, centenas, milhares de votos e nunca mais aparecem, né? Quantos e quantos deputados estaduais, deputados federais nós temos aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo, no Congresso, que levaram muitos votos da nossa região, nunca apareceram por aqui. Então, essa força política que a Polícia Civil precisa, que a educação precisa, que a saúde precisa, passa pelos deputados que nós elegemos. Então, você que está nos acompanhando, tenha consciência na hora do voto, na próxima eleição, de votar em candidato da nossa região. Porque aí nós temos de quem cobrá-los, né, Mauri? Porque hoje não temos. Hoje nós temos 2 deputados estaduais, que é muito pouco, para quase 5 milhões de pessoas, que ele disse, e um deputado federal. Então, é muito pouco. Nós não temos essa força política que nós achamos que temos, porque nós não temos essa representatividade junto aos governos estadual e federal, não é isso? Com certeza. Só para você ter uma ideia, outros deputados, né, de outras regiões têm também nos ajudado aqui. Que bom. E isso eu posso falar de público, né? Enfim, o nosso deputado, por exemplo, federal, eu quero deixar bem claro, eu não sou polícia de partido político. Não, mas está ajudando, pode falar. Tá certo? Eu não sou polícia de partido, eu sou polícia do Estado de São Paulo, policial civil do Estado de São Paulo. Por exemplo, nós temos hoje aqui, por exemplo, o nosso deputado Eduardo Cury, federal. Aliás, tem feito um trabalho fantástico na Câmara Federal. Parabéns. Né? E tem conseguido, inclusive, recursos para a nossa região. Que bom. Recursos para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. E, enfim, é isso que a gente precisa. Se nós tivéssemos 5 Eduardo Cury, Não melhoraria. a força seria outra, na verdade. Nós temos, por exemplo, eu vou citar um nome, Douglas Garcia, Castelo Branco, Milton Vieira. Milton Vieira é daqui mesmo. Aqui de São José. Também trabalham muito. Você está morando aqui agora. Está morando. Enfim, nós temos pessoas altamente competentes, deputados que realmente trabalham e fazendo um trabalho aqui pela nossa região. Legal. Que necessariamente, por exemplo, o Douglas Garcia, ele não é daqui, mas trabalha aqui, trabalha pela região. O Castelo Branco não, porque ele tem propriedade aqui na nossa região. Mas são pessoas que estão, eu diria assim, nos ajudando e ajudando muito. Às vezes as pessoas não percebem isso. Que bom, isso é importante, está aí o Mauri testemunhando isso. Parabéns aos deputados, continuem nos ajudando, porque está ajudando a população, o povo, né? O povo daqui, é o povo de lá, é o povo de todos os lugares, né? Nós somos todos um povo só. Então, muito obrigado a esses deputados, mas volto a repetir, o eleitor joseense, caçapavense, taubatiano, eles têm que votar nos candidatos da região para nós termos mais forças. E muito obrigado àqueles que não são da região e estão nos ajudando. Qual é o relacionamento da Polícia Civil com a Polícia Militar, Mauri? Como é que é esse relacionamento?
Olha, aqui na nossa região é excelente. Aliás, muitos casos a gente tem resolvido, tem solucionado, tem esclarecido por conta dessa integração. Né? Como eu costumo dizer, cada um no seu quadrado. Né? A Polícia Militar é ostensiva preventiva. Nós somos polícia judiciária, polícia investigativa. Mas há um compartilhamento hoje de informações. Os comandos hoje estão unidos. Então, por exemplo, o meu diretor, aliás, que eu quero aproveitar aqui para agradecer, porque eu só estou aqui porque ele permitiu, né? O Dr. Célio José da Silva. Que nós vamos trazer aqui no Pense Nisso, vamos conversar com o Dr. Célio, que recentemente recebeu o título de cidadão joseense. Isso. Pelo trabalho que ele presta aqui à nossa cidade. Parabéns, Dr. Célio, muito obrigado pela liberação do Amauri. E o senhor vai estar aqui no nosso programa. Pense nisso, hein? Nós temos, por exemplo, o coronel Stanelis, que hoje comanda o CPI 1. Né? E quem esteve no nosso programa, Amauri, nos 2 últimos programas passados, foi o coronel Roberval França, que foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esteve aqui conversando com a gente, falou sobre esse trabalho valoroso da Polícia Militar. Então, nós estamos aqui lidando bastante com segurança e com gente que conhece da matéria. Não tenha dúvida. Eu acho que é mais um espaço, como eu falei, para divulgar realmente as boas ações, para colocar a população a par daquilo que está acontecendo. Hoje, a minha presença aqui nada mais é do que uma prestação de contas para você que está nos acompanhando e cada vez mais. Eu acho que é isso que precisa. A população junto com a polícia, porque se segurança é dever de todos. Né? É um direito, mas é um dever também das pessoas. Mauri, muito se fala hoje sobre o desarmamento, né? Você, policial experiente, e os seus comandados, o que pensam do desarmamento do país? Na realidade, eu sou contra armar a população. Eu sou a favor, por exemplo, da posse de arma para aquela rural mais distante dos grandes centros. Mas armar a população nos grandes centros, eu acho que não é por aí o caminho, não. Eu não concordo, não. Agora, me parece, inclusive, que quando entrou a lei, o estatuto, né, a população já decidiu. Há uma rigidez. Hoje, as pessoas têm direito de ter arma. Só que há uma rigidez. São poucos que podem. Mas eu acho que, na realidade, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que a arma tem que estar na mão daquelas pessoas que realmente precisam utilizar a arma, que é a polícia, né, no caso, pessoas envolvidas com a segurança, não a população. Antes de nós irmos para um próximo intervalo comercial, a violência, a morte através da violência, acontece mais nas capitais ou no interior? Na realidade, aqui o índice de homicídio de São Paulo é 6,6, ou seja, é baixo por 100 mil habitantes. Aliás, o estado de São Paulo, graças ao nosso governo, de janeiro a julho, houve uma redução realmente significativa. Você falou no começo do programa, nós tínhamos um número de 60 mil mortes. Já houve uma redução nesse governo, de janeiro a julho, de mais de 25%. E é bom que a população saiba disso. Isso se deve a quê? Isso se deve à efetiva atuação das polícias, das forças de segurança. Mas é política pública de segurança. O governo entendendo que hoje segurança faz parte daquela, eu chamo sempre, eu falo assim, hoje a população já entendeu que saúde está em primeiro lugar, segurança e educação.
E fazendo esse trabalho, com certeza vai dar certo para vamos conseguir chegar em níveis de primeiro mundo. Hoje nós estamos trancados enquanto que os bandidos estão na rua. Mas eu estava conversando com a Mauri aqui, ele disse que por dia na região metropolitana do Vale são presos mais de 150 pessoas. É isso, Mauri? Não, eu fiz um comparativo, né? Em 2005, a gente, na Polícia Civil, prendia em torno de 150 pessoas mês. E hoje, em 2019, num dia nós prendemos isso. E a que se deve isso? A inteligência da No- polícia? Por exemplo, numa atuação específica para cumprimento de mandado, a gente consegue prender 150 pessoas num dia. Né? Não significa que todo dia se prende 150 pessoas. Significa que todo dia, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil prende e prende mais. Mas não são 150 pessoas. Diferentemente do que as pessoas podem pensar, a Polícia Civil e a Polícia Militar se modernizou nos últimos tempos. Ah, com certeza. Hoje você consegue, por exemplo, sem sair da delegacia, encontrar uma pessoa. Então, por exemplo, a tecnologia. O Estado investe muito em tecnologia, inteligência policial. Por isso que você vê e a população acompanha grandes apreensões de drogas, grandes números de prisões, por conta dessa tecnologia que estão sendo implantadas. E isso faz parte, né, da evolução, né, da polícia. Então acabou aquela história, Mauri, de que o bandido estava fortemente armado e o policial civil estava com um revólver 38, ou seja, mostrando para a população que a Polícia Civil estava no século passado. Hoje não. Hoje não. Eu posso dizer que hoje, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, nós temos treinamentos e o policial está preparado, aparelhado, bem equipado, armamento, munição, colete, viaturas boas. Eu até brinco, né? Eu sou de um tempo que a gente andava com a viatura e não tinha sequer um ar-condicionado. Hoje as viaturas têm ar-condicionado para dar mais conforto para o policial. Isso é investimento. E tratar a segurança com seriedade. É aquilo que eu falo sempre. Vai cometer o crime? Tudo bem. Mas tem que saber que vai ser preso, vai ser esclarecido e vai para a cadeia. Essa tecnologia, ela está em São José dos Campos e em outras cidades aqui da região também. Você que é chefe dos investigadores, todo o Vale, Litoral, sul de Minas não, Serra da Mantiqueira. Por exemplo, Bananal, Vale Histórico, ela tem essa tecnologia também? A Polícia Civil lá tem essa tecnologia que tem em São José dos Campos? Tem. Os policiais recebem também, até porque aqui em São José dos Campos nós temos um núcleo da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, agora, nós temos policiais no núcleo aqui de São José dos Campos passando por um curso de aperfeiçoamento. Então, o policial ele volta para a academia para poder estar sempre atualizado com as coisas. No uso do armamento, no uso da legislação, e isso faz muita diferença. Você que está nos acompanhando não tem ideia hoje da diferença do policial que é bem preparado, bem treinado. Tanto é verdade que no começo do ano nós tivemos aí ações da Polícia Militar, por exemplo, em confronto com bandidos que praticavam crimes de explosão de caixa eletrônica, onde se não fosse o preparo, se não fosse o armamento utilizado hoje pela polícia, seria uma tragédia. E os policiais atuaram bem. E eu falo sempre, nós tivemos um caso lá da explosão de Guararema, né? Onde vários criminosos foram mortos no confronto com a Polícia Militar. Aqueles que se entregam são presos. E
aqueles que entendem e acham que dá para reagir, aí vão ser abatidos. Isso está muito bem claro. Agora, para aquele que está nos acompanhando aqui no Pense Nisso, e quer se integrar à valorosa corporação da Polícia Civil, como é que ele faz? Tem concurso aberto? Como é que é? Então, é isso que nós estávamos conversando. O Vale do Paraíba agora, concurso em andamento, por investigadores, escrivães, e nós seremos privilegiados com mais investigadores, com mais escrivães, investimento pesado do governo do Estado nesse sentido. Já tem concurso previsto para o ano que vem para mais de 2.700 vagas, delegados, escrivães, investigadores, agentes, peritos, e tudo isso faz com que você possa oferecer para a população um trabalho qualificado de segurança. Isso é super importante, porque, na realidade, nunca se investiu tanto em segurança como tem se investido agora. Eu acho que a necessidade está fazendo isso acontecer. E esse jovem que está interessado, esse jovem que está acompanhando o nosso Pense Nisso, ele se intera mais ainda buscando uma delegacia, tem algum site, como é que ele faz? É só procurar o site da Polícia Civil, né? Que é o www.policiacivil.gov.br. Ele vai estar se inteirando das coisas da Polícia Civil e também ali previsão de concursos em andamento, previsão de novos concursos. Também tem os jornais especializados também em concursos, né? Se a pessoa tiver interesse, for vocacionado, né? Nós queremos pessoas inteligentes, nós queremos pessoas boas, com bons princípios, né? Para atuar na Polícia Civil. É isso que é importante hoje, essa mudança de mentalidade, para que ele saiba também, viu, Dirceu e você que está nos assistindo. Ninguém entra na polícia pensando que vai ficar rico, não, viu? Aqui é muito trabalho, muito trabalho. Então, você que está nos acompanhando, tem interesse, saiba disso. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela hoje, nós temos a promessa do governador João Dória, que até o final do mandato dele será a polícia mais bem paga do Brasil. E nós estamos confiantes nisso. E você pode estar certo. Só que é aquilo que eu falo. Pense bem. Porque aqui não é para ficar rico. Ninguém entra na polícia pensando em ficar rico. Isso aqui é um sacerdócio. A pessoa tem que saber que quem mais necessita é a população. E é para ela que nós trabalhamos. Bom, o atendimento da Polícia Civil, Amaury, em São José, na menor cidade do Vale do Paraíba, é o mesmo, né? Com certeza há aquela dedicação dos policiais, dos delegados e tal. Mas há sim uma diferença de números, claro, né? de acontecimentos nas cidades menores. É comum nas cidades menores ter dar trabalho para a polícia. Acontece em muitos casos nessas pequenas cidades. Não acontece, não. Isso aí não é a realidade. Aliás, aqui... Eu me lembro, eu só estou perguntando isso, só te interrompendo, porque eu estive uma vez em São José do Barreiro, e nós estivemos na casa do senhor Décio, lá. Eu estive com o deputado Coimbra lá, fazendo uma visita. Chegamos à tarde, às 2h da tarde, na casa do senhor Décio, tinha lá um violeiro tocando uma música de viola, cantando, né, chapelão. Aí cantava bem, por sinal, tocava bem. Eu perguntei, o senhor é o quê aqui? Eu sou o delegado da cidade. Pois é, ainda tem essa tranquilidade. Delegacia em frente, com a porta aberta, ele na casa do senhor Décio tocando viola. Falei, então aqui o clima é tranquilo, né? Diferentemente de São José, né? É assim mesmo?
Olha, em algumas cidades eu acho, pode até ser, né? Aqui o salário é o mesmo. O salário é o mesmo. Mas, de qualquer forma, às vezes, hoje, o delegado de polícia, por exemplo, às vezes ele acumula 2 cidades, né? Ou, às vezes, 2 delegacias. Então, o trabalho hoje ele é grande. E não dá para ficar tocando violão, não. Bom, para fechar sobre violência, sobre mortes, uns dados aqui. Iluminação pública, infraestrutura e estrutura hospitalar. Está ligado à violência? Está. Eu falo assim, gente, São José dos Campos é uma cidade de referência para o estado de São Paulo e para o Brasil. E, por exemplo, nós hoje, aqui em São José dos Campos, nós temos as câmeras de monitoramento. Agora a prefeitura está implantando 1.000 novas câmeras, né? A iluminação das ruas estão sendo trocadas, lâmpadas de LED. Aliás, parabenizar o governo municipal, a pessoa do nosso prefeito Felício Ramute, que tem feito um excelente governo e sempre voltado em benefício da população. Investindo no monitoramento de câmeras pela cidade, né? Isso. É muito importante. Por exemplo, eu posso... São coisas que, gente, eu estou falando aquilo que eu acompanho. Então, hoje, por exemplo, nós temos na Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos as câmeras do COI. Antes, era necessário, quando acontecia um caso, você tinha que fazer um ofício, pedir para o COI as imagens, nem sempre vinha de acordo com aquilo que a gente necessitava. Hoje não. Hoje eu tenho lá na minha delegacia as câmeras do COI. Eu posso fazer acompanhamento 24 horas. Por exemplo, mas a iluminação pública ajuda? Ajuda. Se eu estou trabalhando com câmera de monitoramento, quanto mais claro tiver o ambiente, melhor na imagem, né? Câmeras de alta resolução, imagens que realmente servem para a gente, muitas vezes, no esclarecimento, no trabalho preventivo ostensivo. Então, é isso que faz diferença. São José dos Campos hoje é uma referência no estado de São Paulo em matéria de segurança. Você não tenha dúvida disso. Como eu falei no começo, nós fechamos São José dos Campos em 2018 com um índice de 5,5% de homicídio por 100 mil habitantes. Temos 92% de resolução de casos de homicídio. Os índices criminais baixando a cada dia. Vamos chegar no final do ano. Espero ser convidado novamente pela TINC, né, para a gente vir aqui e prestar contas para a população, fazer um balanço de tudo que a gente fez no ano. Muito bem. Então você vai ouvir uma palavra aí que você ouve diariamente. Você está intimado a comparecer novamente aqui no nosso programa. Mauri, com certeza o nosso telespectador ele sofre dessa insegurança, mas ele acredita muito nessa instituição onde você, há 31 anos, tem orgulho de estar desenvolvendo esse trabalho tão maravilhoso que é a Polícia Civil, principalmente a nossa aqui da região, tá? Então, em nome desse telespectador, eu quero te agradecer aí a sua participação, agradecer essa mensagem que você mandou hoje no nosso programa. Estamos de portas abertas. Leve um abraço a toda a corporação e muito obrigado e parabéns. E eu é que agradeço esse espaço e vou dizer mais para você. Estou há 31 anos na Polícia Civil. Me sinto como se tivesse entrado ontem. Tenho motivação para atender as pessoas, para fazer o melhor para as pessoas. E eu sei que os policiais civis da nossa região também têm esse sentimento. E eu queria aqui também aproveitar e mandar um abraço e um agradecimento a todos os policiais civis que também têm desempenhado a função. E um grande abraço em você que está nos acompanhando. E se precisar de alguma coisa, eu estou na Avenida Andrômeda 2000, viu? E querendo fazer uma visita, nós estamos lá de portas abertas.
obrigado. Esse é o Mauri dos Santos, ele que é chefe dos investigadores da Polícia Judiciária de São José dos Campos, do DINTER 1, falou conosco nesse nosso Pense Nisso, falando sobre segurança, enfim, abordou um assunto que com certeza enriqueceu aí o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre e voltamos no próximo programa com um outro assunto importante como esse, com um convidado também importante como foi esse de hoje, o nosso Mauri dos Santos. Muito obrigado. Pense nisso, hein? Aqui na Think TV.